Capítulo 32. Eles são capazes agora, sem nenhuma ajuda exceto a de Deus, de lutar sozinhos contra os vícios da carne e seus próprios pensamentos malignos. Regra de São Bento, capítulo 1. Choveu no dia seguinte, e no próximo. O céu estava baixo e pesado, não como o brilhante céu vazio das pradarias, e Blacktooth sentia-se curvado por ele, ainda mais do que pela chuva, que era pouco mais que uma garoa persistente. Ele seguiu Vol'jin, e X seguiu um pequeno comboio de carroças e gado indo para a nação Vatita. Era um acompanhamento informal, mas parecia melhor do que viajar sozinho. Os fazendeiros falavam uma forma degradada de grasshopper misturada com ousarque e recheada de antigo inglês da linguagem da igreja, um dialeto que Blacktooth presumiu estar confinado aos arredores de New Room. Ele teve dificuldade em entendê-lo no início, mas seu talento para línguas o resgatou, e ele se surpreendeu ao encontrar um dialeto tão rico em fontes e influências, porém tão pobre em sutileza e nuance, embora pudesse ser a sua própria compreensão que fosse fraca, ou talvez fossem os próprios fazendeiros. Havia poucas mulheres entre eles. O líder aparente do comboio era um spook, Blacktooth suspeitava, chamado Pfarrfen. Ele tinha uma filha, bela exceto por suas enormes orelhas de glep e suas mãos, que ela mantinha misteriosamente cobertas com trapos. Pfarrfen a mantinha na carroça onde ela costurava e cantava o dia todo e, Blacktooth ficou alarmado ao descobrir, entretinha seu pai sexualmente à noite, quando a carroça era parada com as outras ao longo da estrada lamacenta. A cidade santa estava longe agora, ainda queimando, uma mancha no horizonte nordeste que só era vista quando as nuvens baixas se rompiam. O exército que fora para o sul com Ganosli fora derrotado, e o fluxo ralo de refugiados indo para o sul misturava-se a um fluxo denso de refugiados indo para o norte, dando a impressão, nos trechos estreitos da estrada, de uma grande manada circulando sem rumo. Nesses pontos, o tráfego deixava as estradas pelos campos ainda verdes, que eram rapidamente transformados em atoleiros por rodas, cascos e pés. Embora todos falassem versões de Grasshopper, não era difícil distinguir os guerreiros nômades dos fazendeiros semicivilizados do Anegan. Muitos dos refugiados indo para o norte estavam feridos, e a maioria ainda estava armada. Alguns até mantiveram seus cavalos, e várias vezes estes olharam para as vestes clericais de Blacktooth com uma raiva alarmante. Vamos, Nimue, dizia X, sempre que Blacktooth dava sinais de querer perguntar sobre a campanha da Kaesash. Ele tinha pressa em chegar a Anegan City. Desde que Blacktooth se recusara a agir como seu Keisaku e ajudá-lo a se desentranhar, o velho e mirrado guerreiro redescobrira seu próprio propósito. Blacktooth suspeitava, mas não queria perguntar, qual era. X tinha a habilidade peculiar de passar dias sem comida e nunca parecer desnutrido. Isso não era verdade para Blacktooth, que tinha o amor de um monge pelo jantar, mas porque ajudava com as carroças quando elas atolavam, ele era bem-vindo às parcas fogueiras de jantar e café da manhã. O rio era apenas uma memória, em algum lugar a leste. Agora havia os riachos de várzea, pelo menos 2 para atravessar todos os dias, quase profundos demais para Val. Em cada travessia havia pilhas de corpos abandonados e insepultos, empilhados em posições grotescas como se estivessem em processo de se compor a partir da terra, em vez do contrário. Os refugiados passavam por eles fingindo não notar e ordenando que seus filhos olhassem para o outro lado.
Mas as crianças sempre entenderam a guerra melhor do que os adultos. A morte apenas as interessa levemente, ela não possui nem o horror nem o fascínio que tem para os adultos, que quase conseguem ouvir as asas. No alto, o céu estava preto com pontos circulando. A fiel Burregun. Os fazendeiros Spokes com quem Blacktooth e X viajavam eram tolerantes com a tonsura e o hábito de Blacktooth, até mesmo com os utensílios que ele carregava nas costas sem usar. Ainda assim, ele se preocupava. Ele permanecia sob a sentença de morte do Anegan, até onde sabia. Foi a sentença de morte que lhe renderá as pílulas de Hilbert, que estavam quase acabando. Saindo de New Room com 3, ele reduzira sua dose para 1 por dia, tomada de manhã com seu mingau de milho. Restavam 2 no dia em que Blacktooth viu 3 irmãos monjas crucificados à beira da estrada, mas se por soldados de Texark ou por nômades furiosos expulsos de seu saque prometido em Anegan City, era impossível dizer. As Burregun haviam se banqueteado e os corpos estavam em estado avançado demais. Venha, disse X, e após uma prece apressada, Blacktooth apressou-se para alcançar seus companheiros. Ele queria enterrar os mortos, mas não queria se juntar a eles ainda. Acima de tudo, não queria ficar sozinho. No dia seguinte, ele tomou sua penúltima pílula. Naquela tarde, deparou-se com um segundo grupo de 2 clérigos, pendurados em postes à beira de uma estrada lamacenta. Parecia que haviam sido pendurados e depois apedrejados e atingidos por flechas, uma morte misericordiosa no geral. Seus rostos pareciam quase pacíficos, como se tivessem acabado de cruzar o portal para a morte. Blacktooth estudou-os por um longo tempo. Pareciam familiares, não eram seus rostos, embora, na verdade, todos os homens se pareçam, e parecessem cada vez mais parecidos para o seu reverendíssimo cardeal Blacktooth Street George, diácono de St. Maisies, nestes dias no que ele começava cada vez mais a considerar como o crepúsculo de sua vida, embora tenha acabado sendo um longo crepúsculo. Eles lhe pareciam como todos os monjas pareciam, pendurados na cruz da vida. Este não era o mundo deles. Havia algo quase inspirador nisso. Venha, disse X. Vá em frente, disse Blacktooth. Eu alcançarei você. Alimentar os famintos, vestir os nus, enterrar os mortos. Ele pegou emprestada a espada curta de Voshin e usou-a para enterrar os 2 à beira da estrada, usando pedras e gravetos para completar o trabalho. Quando terminou, estava escuro. Não querendo viajar sozinho à noite, dormiu em uma caverna rasa de terra à beira da estrada, usando seus utensílios manchado de lama como travesseiro. Na manhã seguinte, tomou sua última pílula e, sob o céu limpo, foi quase dominado pelo terror. Apressou-se o dia todo, esperando alcançar os fazendeiros Popks e X. Os poucos refugiados que via na estrada olhavam-no com curiosidade, mas o deixavam em paz. Mas ele continuava se lembrando dos clérigos crucificados e estava com medo. Escondeu o chapéu vermelho sob um arbusto e, mais tarde naquele dia, viu a chance de se livrar de seu hábito, trocando-o pelas perneiras e túnica de um fazendeiro que fora estendido ao lado da estrada, quase com ternura, um cadáver não muito velho. O monge enterrou-o e pegou suas roupas. Enterrar os mortos, vestir os nus. Tinha sido fácil descartar os utensílios, mas deixar para trás o hábito marrom áspero de Leibowitz não foi tão fácil. Após alguns momentos de hesitação,
Blacktooth enrolou-o como uma trouxa e carregou-o consigo. Sentia-se como um peregrino, ou um bootlegger novamente. Sob um céu limpo salpicado de urubus, ele avançou para o sul e oeste. A febre de Hilbert viajava com ele. Blacktooth não tinha fome e, após alguns dias, nem diarreia, mas também nenhuma força. Havia cada vez menos viajantes na estrada, e aqueles que Blacktooth via falavam em Ozark ou não falavam nada. O fluxo de refugiados diminuíra para um fio. Alguns haviam atravessando o grande rio, contando com a água para protegê-los das depredações dos soldados de Philpio e de seus adversários nômades, ainda considerados o exército do antipapa. Outros simplesmente desapareceram nas florestas para se esconder, morrer ou esperar por vizinhos ou parentes. Blacktooth nunca alcançou as carroças. Tinha perdido Bramponi, agora perdia X. Quando a estrada bifurcou para o oeste, ele a seguiu, pondo o sol da manhã às suas costas, embora soubesse que Voshin deveria estar seguindo para o sul rumo a Negansett. Blacktooth estava faminto pelo céu vazio. A febre era como um companheiro, outra consciência. Frequentemente assumia uma forma humana, como quando ele atravessava um pequeno riacho. Os riachos ficavam cada vez menores quanto mais para o oeste ele ia, e viu Specklebaard esperando na margem oposta. Ansiosamente, Blacktooth atravessou a val, mas quando chegou à margem, o velho negro com cara de Sussuarana havia sumido. Outra vez, viu a Hidrea de pé na porta de uma cabana abandonada. A ilusão, se era ilusão, era tão perfeita que ele podia ouvi-la cantando enquanto subia a colina em direção a ela. Mas na cabana encontrou apenas um homem velho, morto, com um bebê chorando em seus braços. Esperou o bebê morrer antes de enterrar ambos juntos. Enterrar os mortos? Fazia calor e tempo seco por dias, e então a chuva vinha, anunciada por relâmpagos, assistida por trovões, caindo em lençóis e transformando as estradas em lama. A febre de Hilbert era útil, permitindo que Blacktooth caminhasse por milhas sem comer. Os longos dias febres lembravam-lhe de seu jejum de quaresma como noviço, quando estivera buscando sua vocação e pensara tê-la encontrado entre os bootleggers albertinos de St. Liboets. E não encontrara. Sentia falta da abadia e dos irmãos, agora que tinha a liberdade que buscara. Ele fora até liberado de seus votos pelo próprio Papa, ou teria sido simplesmente atado a novas correntes. Vá, e seja um eremita. Item. No dia em que Blacktooth viu St. Liboets e a Wild Horse Woman, ele estivera viajando a manhã toda por pradarias abertas entre vales arborizados. Estava preocupado com bandidos porque vira várias fogueiras perto da estrada, ainda fumegando, mas nunca via ninguém. Considerou colocar o hábito de volta, mas decidiu contra. Mesmo aqueles que não odiavam a igreja pelo que ela supostamente fizera ao mundo deles, frequentemente pensavam que ela era rica, e até um monge pobre poderia ser alvo de assaltantes de estrada. Ao meio-dia, teve a nítida sensação de que alguém o seguia. Olhava para trás toda vez que cruzava um ponto alto, a estrada estava vazia e via apenas urubus, pontos de moscas ao sul e leste. Blacktooth estava contente por ter cruzado aquela fronteira móvel onde a floresta começa a dar lugar à grama, mas a sensação de ser seguido não ia embora. Tornou-se tão real que, ao cruzar o próximo riacho, escondeu-se na margem oposta atrás do tronco cor de cadáver de um sicômoro caído, para observar.
Com certeza, uma mula branca com orelhas vermelhas surgiu entre as árvores e desceu à margem lamacenta. A princípio, pensou que a mulher no lombo da besta fosse a Hidrea, com os gêmeos que tivera com ele sob a cachoeira. Mas era a Fujaigeo, a própria Deimeiden. Muito além de a Hidrea em beleza, ela carregava um bebê em cada braço, um branco e um negro, ambos mamando em seus seios cheios. Mesmo enquanto cavalgava a mula pela margem lamacenta e entrava na água, eles continuavam sugando. Então ela soltou as rédeas. A mula parou no centro do riacho preguiçoso. Seus olhos pretos olhavam diretamente para Blacktooth, não, através dele. Ele se levantou, não tentando mais se esconder. Ao passar por cima do tronco, percebeu que o que estava vendo não era deste mundo e não era para ele tocar. Soube com certeza que, se falasse, ela não o ouviria, e que mesmo que olhasse diretamente para ele, não o veria. Sentiu que trocara de lugar com um de seus próprios sonhos febres, e que eram eles, e não ele, que eram reais. Que ele era o sonho. Foi então que Saint Liboet saiu dos arbustos e pegou o cabresto de corda. Blacktooth conhecia-o pela estátua de madeira do século 26 feita pelo irmão Fingo no corredor do lado de fora do escritório do abade, reconheceu o sorriso curioso e os olhos duvidosos. Que o santo não era uma visão, Blacktooth soube pelo cheiro fraco e doce de óleo combustível que pairava no ar enquanto ele passava. Era Blacktooth quem era o sonho. Enquanto ela passava, a Fujaigeo olhava para o céu. Blacktooth não havia notado quão majestosos os pequenos carvalhos podiam ser, um filigrana de galhos contra um céu pálido. Um bebê era de um branco albino cegante, o outro era tão negro quanto os Pecklebard. Ambos tinham os olhos apertados como punhos minúsculos repelindo o mundo. A mula olhou diretamente através de Blacktooth, como a Deimeiden. Apenas Liboet, em suas vestes de estopa com sua corda sobre o ombro, olhou diretamente para o monge como se para dizer, como venha. Então piscou e seguiu adiante. Sanct Isaac Edward, ora prume. Blacktooth seguiu, Blacktooth sempre seguira onde Liboet liderara. Mas agora estava fraco e caiu 2 vezes subindo a margem. Quando chegou ao topo, os 2, os 3, os 5, estavam longe na trilha estreita, quase perdidos nas sombras salpicadas. Correu atrás deles, mas estava febril e, embora não estivessem caminhando rápido, ele gradualmente ficou para trás. Teve que parar novamente, e deve ter adormecido, pois quando acordou já estava quase escuro e eles estavam impossivelmente longe, como um cisco no olho, um iota tremeluzindo na distância. Mas algo estava errado. O sol estava se pondo atrás de seu ombro direito. Saint Liboet e a Wild Horsewoman não estavam indo para o oeste rumo ao mar de grama, mas para o sul, em direção a Anegancity. A Jinfujaivurn sempre escolhia o vencedor como seu senhor, e o Anegan vencerá a guerra. Ao escolher um marido, ela escolhe um rei, e ela era de Filpio agora. Liboet a estava levando para ele. Blacktooth vagou, esperando encontrar soldados de Texarkee que lhe dissem pílulas. O inverno estava chegando, era o inverno de 3246. O império e suas fronteiras estavam sendo redesenhados e os poucos viajantes por quem Blacktooth passava eram cautelosos. A cada poucos dias enterrava um cadáver enquanto caminhava para o oeste, não mais um cardeal, nem mesmo um monge. Vai seja um eremita.
Não chovia mais. As árvores ralhavam em sombras nos vales, e a estrada levava cada vez mais alto para um mundo só de grama sob uma cúpula de céu. A febre de Blacktooth tornara-se um pequeno fogo que o enfraquecia e o sustentava ao mesmo tempo. Na manhã em que deixou as últimas árvores para trás, viu uma grande ave circulando lá no alto. Era um urubu vermelho, o pássaro do Papa. À frente, à beira da estrada, algo ou alguém caíra. 2 urubus pretos menores puxavam-no, mas a carne ainda não estava madura o suficiente para seus bicos. Nimue parou para observar enquanto Aburregum, a noiva do Papa, como ele pensava nela, mergulhava. Impressionados com seu tamanho, os urubus menores recuaram, cabeças pretas balançando, mas ela os ignorou, e eles logo se juntaram a ela na tentativa de banquete. O urubu vermelho era mais forte e tinha um pouco mais de sorte, mas ainda assim a carcaça estava fresca demais para ser comida facilmente. De onde estava sentado em um montículo de grama, Blacktooth não conseguia distinguir se o cadáver era humano. Dar de comer aos famintos, cuidar dos doentes, visitar o prisioneiro, disse em voz alta, recitando as obras de misericórdia corporais. Enterrar os mortos? Ele atirou uma pedra. As aves pararam e olharam para ele com solenidade fúnebre, então se impertigaram, limparam as penas e retomaram a refeição. Atirou outra pedra e elas a ignoraram. Ainda carregava a espada curta de Voshin, mas não conseguia reunir a determinação para brigar com a rainha dos urubus. Então observou enquanto uma águia careca vinha, afugentando a todos, até mesmo Aburregum, o urubu da batalha. A águia careca era o pássaro nacional de Fiu-Piu. Fuçou o cadáver, perdeu o interesse e partiu, subindo em uma corrente térmica direto para o céu azul porcelana. Blacktooth Street George levantou-se e foi ver o que lhe fora deixado para enterrar. Esperava que não fosse outra criança.